Olá, seja bem-vindo à lição de domingo. Estamos aqui nessa segunda semana desse segundo trimestre. Eu espero que você esteja bem, que você tenha planejado começar e andar esse dia com Deus. E que bom que você está começando através do teu culto pessoal, através da lição da Escola Sabatina, da Bíblia e também dessa pequena revisão através deste vídeo. Quero que Deus possa abençoar você hoje, porque o tema vai ser bastante interessante e espero que você possa ser levado a entender melhor a palavra de Deus, ok? Nós estamos aqui falando sobre um evento muito triste, a destruição de Jerusalém. Vamos, em primeiro lugar, ler o que Jesus disse na sua palavra no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 19, versículos 41 a 44, que diz o seguinte: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Meus amigos, eu já visitei Jerusalém e comentei com vocês, eu fiquei encantado. É um lugar que você vai uma vez na vida e você tem que voltar. É uma coisa assim, tem algo especial naquele lugar, porque Jesus andou por ali. É uma cidade que fez parte do pacto de Deus com a humanidade, onde o povo de Deus foi instalado ali e tal. Mas o povo de Deus, que Deus havia escolhido através de Abraão, e que tiveram seus descendentes ali depois, esse pacto foi roto. Esse pacto foi anulado, entre aspas, porque o povo rejeitou o Messias, rejeitou o Cristo, ok? A partir dali, Jesus fala que essa cidade que se gloriava tanto de ser a representante de Deus na terra, de ser a cidade de Deus sobre a terra, eles perderam essa bênção especial por não terem aceitado Jesus Cristo como Messias, né? E até hoje eles estão esperando a vinda do Messias, tanto é que os anos judeus são bem diferentes dos nossos, né? Já estão no ano 6.000 e pouco, se eu não me engano. Então, é por isso que naquele momento Jesus está triste, porque Jerusalém não o aceita, não o quer como Messias. E ali naquele momento ele faz uma declaração com respeito a como a cidade de Jerusalém vai terminar. E Jesus fala que as pessoas terminarão caídas, os muros terminarão caídos, tanto é que hoje nós temos ruínas do templo, o templo realmente foi completamente destruído, temos somente o muro das lamentações e coisas que estão soterradas, né? Mas para você ver que a promessa que ele fez ali se cumpriu. Agora, muitas pessoas julgam mal o caráter de Deus pela forma como Jerusalém foi destruída, porque, gente, a cidade foi cercada durante muito tempo e houve um momento em que o cerco se abriu, porque o general que estava ali, a lição vem comentando, teve que recuar para resolver outra situação. E depois, quando eles voltaram para massacrar realmente. Quem permaneceu na cidade achando que os inimigos fugiram, que eles eram mais fortes e que não sei o quê, se enganaram. Mas Jesus havia dito ao seu povo que quando isso acontecesse, que era para dar no pé, era o sinal. Então o povo, os cristãos que estavam ali, que haviam aceitado Jesus Cristo como Messias, entenderam esse sinal e fugiram. Eu peço para você que estude a lição, para que esse vídeo não pode substituir a lição, ok? É para te ajudar a refletir em outras coisas. Que você lê a lição e veja que eles foram para uma outra cidade, ok? Então, quando voltou o cerco, foi terrível. O cerco foi terrível. Muita gente morreu. Foram massacrados, ok? Crianças, mulheres, não houve piedade. E nesse momento as pessoas perguntam, onde está Deus quando acontecem essas coisas? Eu quero dizer para você o seguinte, Deus está no mesmo lugar onde ele estava quando o seu filho morreu na cruz também, ok? Então é difícil às vezes ouvir essas histórias, como também foi difícil para Deus ver o seu filho na cruz. Mas foi necessário para que houvesse salvação. Deus deixa cada um assumir as consequências das suas próprias decisões. Deus nos salva do pecado, Deus não nos salva das consequências das nossas decisões. Algumas coisas sim, né? Por exemplo, infelizmente, uma pessoa que fumou durante muitos anos, mesmo que ela deixe de fumar, que ela tenha tido um encontro com Deus e tal, deu forças para deixar, mas aqueles muitos anos de fumo ali pode ter deixado consequências graves no organismo da pessoa que vai surgir mais tarde. Eu conheço, por exemplo,
um senhor que se converteu e, passado alguns anos, ele veio a falecer de câncer do pulmão devido ao período onde ele fumava antes de ter se convertido. Entende? Onde está Deus nessa questão? Deus, ele é justo, ele ama, mas existe algo que é natural, a consequência do pecado onde nós vivemos. Entende? Porém, Deus sempre dá escapatórias. A maior escapatória que ele nos dá é a salvação em Cristo Jesus. Podemos até morrer para este mundo terreno, mas a vida de verdade não é essa, é a vida eterna, meus amigos. Ok? É a vida eterna, nós estamos indo para lá. Então lá não haverá mais choro, nem doença, nem problema financeiro, nem pranto, nem nada, nem morte. Acabou. Mas enquanto estamos aqui, em alguns momentos, Deus nos livra, nos protege, nos cura. Tem milagres. Uma pessoa às vezes está com câncer, Deus cura milagrosamente aquela pessoa, ok? Mas a regra geral não é essa. Quantas pessoas morreram quando Jesus estava aqui na Terra? Durante o seu ministério? Muitas. Quantas ele ressuscitou? Ele ressuscitou 3 pessoas durante o seu ministério em vida e muitos mais quando ele depois ressuscitou, não é? Mas a gente não sabe o número de pessoas que é a ressurreição especial ali no momento da sua ressurreição. Isso é um outro tema pequeno, né? Mas durante o seu ministério ele ressuscitou 3 pessoas. Por que ele não ressuscitou todas? Ok? Porque não era o objetivo do seu ministério naquele momento. Ou seja, o exemplo de Jerusalém nos ensina que quando houve o cerco, Jesus havia explicado que haveria uma escapatória. E quando o cerco abriu, o povo de Deus que conhecia, que havia ouvido e que obedeceu, que era fiel, pôde escapar. Da mesma maneira, os eventos que estão à nossa frente podem também parecer que estão nos cercando, mas com Deus sempre existe uma saída. Sempre existe, como eu mencionei. Nós temos a saída maior e principal, que é a salvação. Mas nessa vida terrena, sempre há uma forma de não perder as esperanças. Você não pode baixar a cabeça diante de algumas situações e dizer, tô perdido, é o fim, acabou para mim. Não isso. Porque Satanás, ele se deleita com a violência, com a destruição, com a morte, com a derrota. Você não pode sair derrotado. Você tem sempre, mesmo que, por exemplo, você esteja enfrentando uma doença, vai perder o trabalho por alguma situação, mesmo que você está enfrentando uma perda de trabalho, uma doença, você tem que pensar, eu tenho que sair da situação com uma mente vencedora, para que no próximo capítulo eu possa escrever uma história diferente. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que, dependendo de onde você está, lembre-se desse princípio. Nessa guerra contra o mal, sempre há saída, salvação para os fiéis, para os que confiam em Deus. Então, na situação difícil que você se encontra agora, por favor, pense. Há uma saída, há uma solução. Posso levantar minha cabeça. Primeira coisa, peço perdão a Deus, reconheço meus erros. E a partir desse momento, Senhor, como é que eu posso consertar? Como é que eu posso sair disso? E Deus vai te ajudar. Ele vai começar a abrir portas e aí coisas milagrosas vão acontecer, como foi o fato do cerco ter se aberto durante um tempo e o povo de Deus ter podido sair. A mesma coisa vai acontecer com você. Que Deus te abençoe, que você saia hoje animado para vencer, para ser um campeão da verdade. Que você sinta que Deus está ao teu lado e que, apesar dos pesares, das dificuldades, você tem alguém muito mais forte do teu lado, tá bom? Nós estamos na nossa lição hoje, vamos voltar a falar desse momento tão triste, tão complicado. Eu comentei com vocês na introdução do trimestre, leiam, por favor, o capítulo do Grande Conflito, que fala do cerco de Jerusalém. É um capítulo bastante longo, mas com muitas informações. É uma bênção esse capítulo, porque nos ensina também como poderão ser as coisas no final dos tempos. Há uma aplicação, uma ponte, que é feita no final, então vale a pena. Nós vamos aqui hoje ver rapidamente que a maneira como os cristãos foram preservados naquele momento é a mesma maneira como Deus trata o seu povo. Eu comentei ontem que Deus não vai nos salvar das consequências das nossas decisões, porque Ele deu a cada um de nós o livre arbítrio. Porém, Deus tem uma forma fantástica de trabalhar com aqueles que estão conectados com Ele. A relação próxima, amigável, de amor, de confiança que você tem com Deus vai fazer toda a diferença nos momentos onde você se sentir cercado. Satanás, ele quer ver as pessoas no chão, as pessoas com o espírito derrotado, vencidas. Satanás gosta de violência, gosta de confusão, gosta de intriga, entende? E quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai rapidamente saindo dessas coisas. De repente, se você é um fofoqueiro, uma fofoqueira, você se aproxima de Deus, você é tocado pelo poder do Espírito Santo, você entende que essas coisas trazem complicações. Você complica a vida dos outros e a tua. Se você é mentiroso, mentirosa, aquilo vai mexendo com você, Deus vai te revelando, entende? Então, quando a gente tem uma comunhão com Deus, a gente vê as coisas de forma diferente e a gente ouve mais a sua voz.
Quando houve a abertura do cerco que eles estavam falando ali de Jerusalém, os que estavam em conexão com Deus ouviram e perceberam, esse é o sinal, a gente viu na Bíblia. E o Espírito Santo também falou no coração deles. Da mesma maneira, quando a gente estuda a Bíblia, a gente fica mais sensível. E quando algumas coisas acontecem, a gente percebe, opa, isso aí vem de Deus, é um sinal da parte de Deus. E você reage de forma diferente. Aí que está o segredo. A comunhão com Deus dá uma sensibilidade, uma calma, uma paz, que faz com que você tome decisões diferentes, que você reaja em situações difíceis de forma diferente. De repente você vai ter uma calma, uma estabilidade que outras pessoas, né? Eu já assisti, por exemplo, funerais, onde a gente percebe que aquelas pessoas que têm uma relação, uma confiança em Deus, estão ali, estão sofrendo, como todas as demais, mas estão mais confiantes, sabem o que tem pelo futuro, Deus que está ali reconfortando, enquanto outras, parece que o mundo desabou, a vida acabou, e é desespero, é choro, é como se a vida fosse acabar também, querendo se jogar. Eu vi uma vez uma pessoa querer se jogar dentro do buraco onde iam colocar ali o corpo da pessoa. Então, é importante a gente ter em mente que a comunhão com Deus não é só espiritual, ela também muda na prática a vida. E a gente vê aqui que salvou a vida de milhares de pessoas cristãs fiéis que foram sensíveis ao Espírito Santo. Da mesma maneira, a gente pode entender que no final dos tempos haverão aqueles que estarão conectados com Deus, com seus valores, e aqueles que não estarão. Assim como aconteceu no cerco de Jerusalém, haverá uma destruição do mal, do pecado, como eu já expliquei, eu volto a repetir, Deus não tem prazer em destruir as pessoas, Deus vai fazer justiça, a sua obra estranha, que é destruir o pecado. Quem estiver conectado no pecado vai ser destruído junto, mas não porque Deus decidiu, mas porque a pessoa decidiu, e um dom que Deus nos deu foi a responsabilidade das nossas decisões. Nós não seguimos a Deus obrigado. Eu não sou pastor, não sou cristão, não sou adventista porque eu sou obrigado, porque eu senti o chamado e estou aqui. Você também, entende? Mas outras pessoas às vezes estão ali, sabe? Não sabem se querem, se não querem, e outras pessoas decidiram claramente que não querem aceitar. Tá ok. Deus deu isso para cada um de nós, mas no final nós sabemos que existe um julgamento. E esse cerco de Jerusalém é uma mostra do que vai acontecer no grande cerco que o mal vai fazer a essa terra, mas o livramento virá da parte de Deus. E a gente percebe também, como eu falei, repito, sempre há saída para aqueles que confiam em Deus. E olha só aqui o que diz o Salmo 46, versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Parem de lutar com as suas próprias forças. Você, quando você diz, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu te pertenço, você está dizendo o quê? Senhor, tudo é teu, até os meus problemas, até as minhas dificuldades. Então, eu coloco nas tuas mãos e o Senhor, por favor, obra por mim. Então, Deus vai te dar aquela paz, vai te dar, sobretudo, aquela sabedoria, aquela maturidade para te ajudar a tomar as boas decisões, para ter um bom comportamento, para ter uma saída melhor dessa situação. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei quais são as dificuldades. Saiba que nós temos um Deus muito grande, muito forte e muito sábio, que nos dá conselhos muito inteligentes através da sua palavra e com certeza podem ser uma bênção na tua vida se você praticar. Ok? Não somente ouvir o vídeo, não somente ouvir a lição, ouvir no sábado, mas praticar. Ok? Hoje vamos falar de um tema muito interessante com relação à perseguição da igreja primitiva. Tem muita coisa importante e interessante que pode ser aplicada para a nossa vida hoje, então preste atenção aqui no desenrolar da lição. Quero relembrar que você, se está passando por um momento difícil, nós podemos interceder por você. Não se esqueça que nós temos aqui os nossos guerreiros de oração, já são 275 pessoas enquanto eu estou gravando esse programa, que estarão orando pelo teu pedido. Então não se esqueça, tem o link aqui embaixo do vídeo onde você pode fazer o teu pedido, tá bom? Vamos lá então para a mensagem central da lição de hoje. Meus amigos, nós deveríamos viver essa mesma experiência. Olha só, estamos aqui na igreja primitiva, Jesus já ressuscitou, os discípulos ficaram ali esperando a promessa, veio o batismo do Espírito Santo, começaram as pregações, Pedro se converteu, fez aquele grande sermão, 3.000 pessoas se converteram numa só pregação, e a igreja está fervendo, os irmãos estão orando na casa de um e dos outros, estão compartilhando os seus bens, muita gente, porque se tornou cristão, foram expulsos das suas famílias, então todo mundo estava mais ou menos como uma grande família ajudando uns aos outros. Houveram problemas ali, como sempre existe, como foi o caso de Ananias e Safira, mas a igreja está vivendo um momento espiritual de grande consagração.
Olha só o que nós podemos ler aqui em Atos capítulo 8, na metade do primeiro versículo, depois do apedrejamento de Estevão, né? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nós temos aqui uma situação terrível. As pessoas eram perseguidas pela sua fé. As pessoas iam pregar e eram perseguidas. E muitas mortes houveram neste período. Muitas pessoas pagaram com a sua própria vida o fato de se tornarem cristãs. Porém, ao mesmo tempo onde havia uma grande perseguição, houve um grande crescimento da igreja. O que nós podemos aprender com isso? Primeira coisa, quais são os elementos que fizeram com que essa igreja pudesse crescer tanto? Primeiro elemento essencial, conversão genuína. Essa conversão foi exemplificada, foi testificada através do batismo do Espírito Santo sobre essas 120 pessoas que estavam nessa câmara alta esperando o Espírito Santo, esperando a promessa que Jesus havia feito. Ou seja, eles permaneceram em comunhão com Deus, confiando numa promessa divina, orando, se consagrando, e de repente veio aquele batismo do Espírito Santo. E quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles não saíram para uma colina, uma montanha, um monastério, um negócio meio longe para viver uma experiência filosófica, assim. Não, eles foram batizados com fogo para sair e para testemunhar. Onde eles iam, com quem eles fossem falar, eles ficaram sem medo, ficaram destemidos para fazer o seu testemunho. E foi o que aconteceu com Pedro e muitos outros que começaram a pregar. E isso desencadeou uma perseguição. Então, quanto mais eles pregavam, mais eles eram perseguidos, mais o que aconteceu? Eles não fugiam. Mais pessoas eram convertidas, mais pessoas passavam a pregar, mais perseguição havia, mais pessoas se convertiam, ou seja, virou uma espécie de bola de neve. E tipo, eu ouvi falar essa expressão, né? Igual massa de pão. Quanto você mais bate, mais cresce. Veja bem, eles receberam um poder do Espírito Santo e o que era uma desgraça foi se transformando em bênção. Quando nós temos em nossa vida, aqui eu falo para você, hein? Chega mais perto aqui, né? Pastor Luiz Gonçalves fala assim, né? Chega mais perto. Quando você não sofre nenhuma perseguição, quando você está bem confortávelzinho aí, no sofá, com o teu celular na mão, me escutando agora, que tá tudo bem, tá tudo confortável, tem um certo dinheiro na conta, tem um trabalho mais ou menos certo, ou uma renda fixa certa, os filhos talvez já estejam bem encaminhados, tal. Você, casado, solteiro, não sei. Mas você está bem. Você tem boas condições financeiras. Cuidado. O conforto é um grande inimigo do crescimento e da comunhão pessoal das pessoas. Nós podemos ser perseguidos, e Satanás tem perseguido muitas pessoas, mas Satanás também percebeu, como também em muitos outros momentos da história, de repente, não é a perseguição que vai fazer com que os seus adversários sejam destruídos, mas é a intrusão na vida dessas pessoas, delicadamente, sorrateiramente, fazendo que as pessoas parem de viver com amor, com paixão, com convicção, e simplesmente vivam algo com formalidade, com conforto, e as pessoas perdem aquele fogo, aquela força, aquela energia de testemunhar, de ser fiel. Então, nesse caso, a gente pode perceber que a perseguição da igreja foi uma bênção. Deus transformou limão em limonada. Quanto mais eram perseguidos, mais pessoas se convertiam, mais pessoas ficavam impactadas com o testemunho dos que eram perseguidos. Quantas pessoas se converteram no apedrejamento de Estevão? Muitas, eu creio. Até mesmo Paulo depois, de uma certa forma, vai ser impactado também por isso. Deus, quando vai falar com ele, olha, você, Saulo, você é o que está me perseguindo. Com certeza, no período que Saulo ficou cego sem poder ver, ele pensou no que ele viu, no que ele testemunhou quando estavam apedrejando Estevão. Ou seja, o conforto em demasia afeta a nossa vida espiritual. Então, de repente, você está passando agora por um momento duro de crise, de perseguição, né, por alguém, ou uma situação financeira, uma situação familiar, um problema de saúde. É ocasião de nós buscarmos a Deus com mais fervor, não é? De repente, você nunca encontrou a Deus como você encontrou no meio de um grande problema.
pela graça de Deus, esse problema pouco a pouco vai se resolvendo, mas se você manter essa experiência com Deus, você vai ter ganhado muito mais do que perdido nessa experiência negativa pela qual você passou, porque você vai ter ganhado um relacionamento especial, uma confiança especial com Deus. Mesmo que se passem anos, você sempre vai se recordar, olha só, no passado, quando aconteceu isso, olha só que experiência eu vivi com Deus e olha só como Ele me ajudou. Então, Ele vai fazer a mesma coisa no futuro. Eu lembro aquela história, você já deve ter ouvido, né, do irmão que foi pedir pro pastor, olha, pastor, eu preciso viver uma experiência com Deus, estou sentindo falta, me sentindo vazio e tal. E o pastor começou a orar por ele e falou assim, Senhor, manda problema, manda dificuldades, manda uma doença, manda uma tragédia na vida desse rapaz. E o rapaz ficou assustado com a oração do pastor. O pastor falou, olha, se você que tem tudo não está conseguindo ter uma experiência com Deus, você precisa realmente perder alguma coisa para voltar-se a Deus. Então, eu não quero fazer essa oração por você hoje, eu não gostaria. Mas às vezes eu fico pensando, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. E eu não quero que isso seja pela dor, eu quero que seja pela inspiração do Santo Espírito. Mas às vezes na vida é quando mais a gente tem dor que a gente busca Deus. Resumindo, a lição de hoje é isso, gente. Então, como é que está a tua vida? Está muito confortável, está muito tranquila? Cuidado. Não é ruim, pode ser bênçãos do Senhor, mas não permita que a bênção se transforme em uma desgraça. Não permita que porque você tem recursos financeiros, você está bem na tua situação, né, familiar, que tá tudo ok e que você acaba deixando de lado, se desinteressando da palavra de Deus, do teu culto pessoal, das atividades da igreja. Cuidado, atenção, se você está nesse caminho, abre o olho, tá bom? Hoje nós vamos falar de um momento lindo na história da igreja. Talvez o momento mais lindo descrito na igreja, um momento onde descreve uma comunidade, uma igreja poderosa, fervorosa, fazendo com que o evangelho se viva de forma prática. É realmente algo que deve inspirar a cada um de nós, inspirar você como pessoa, você como membro e você como igreja, fazendo parte do corpo da Igreja de Cristo. Vamos aqui ler esses versículos que são lindos, né? Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, que descrição poderosa. Eu gostaria de colocar isso aqui na frente de cada igreja. Aqui se vive isso. E os versículos embaixo. Seria um testemunho poderoso. Irmãos, como é que eles chegaram nesse patamar? Ok? Eu comentei ontem que houveram problemas nesse período. A gente vê aqui nesses recitos, nessa história, que houveram problemas com Ananias e Safira, por exemplo, ok? Então, em nenhum momento a igreja foi totalmente perfeita, só com pessoas realmente convertidas. Mas a gente percebe que foi um momento onde a maioria da igreja estava consagrada e estava dedicada. Primeiro tem um aspecto que eu mencionei ontem, foi o batismo do Espírito Santo e também foi a perseguição. Então, esse fogo que eles tinham do Espírito Santo no coração e a perseguição só faziam com que eles se agarrassem mais a Deus. Então, já são dois ingredientes interessantes. Agora, na lição de hoje, tem um detalhe que é muito, muito interessante. Eles estão aqui vivendo algo que cada um de nós deveria viver. O que é isso? É o amor de Deus na prática. Ser uma pessoa boa. Você pode fazer gestos corteses, você pode fazer coisas assim para ajudar o próximo e tal, mas muitas pessoas que nem conhecem a Deus, nem estão nem preocupadas com Deus, até pensam que Deus não existe, fazem coisas boas, ok? A questão é que eles estão fazendo coisas boas porque a natureza deles se tornou boa. Então não é que eles estão fazendo pequenos atos de bondades, pequenos gestos. Eles estão transmitindo, vivendo o amor desinteressado em todos os aspectos da vida. Ou seja, quando as pessoas entravam em contato com esses discípulos, esses novos convertidos, todos percebiam que automaticamente eles estavam diferentes, porque falavam diferente, tinham valores que haviam mudado, se comportavam de forma diferente, e não era apenas em um aspecto da vida. Era fora, dentro de casa, no íntimo, no privado, mas também no público. Ou seja, o evangelho transformou a pessoa de dentro para fora.
Essas pessoas passaram a ser boas de verdade. Quando nós vivemos uma comunhão profunda e real com Deus, aquilo entra em todos os aspectos da nossa vida. Por isso que eles puderam ver essa experiência. Nós, às vezes, hoje temos experiências superficiais. A conversão entra até um certo ponto e às vezes a gente fala assim, não, esse pedacinho aqui, não, essa parte não. Sabe? Então, eu tenho a impressão que esses discípulos, eu não estava lá, mas eles foram cheios do Santo Espírito e permitiram que a transformação fosse profunda e real. Quando você vê uma pessoa cristã de verdade, você sente que ela é cristã quando ela faz um negócio, quando ela trabalha, quando ela conversa, em casa com a família. Ou seja, nós podemos falhar, nós podemos errar. Ninguém se converteu e se tornou pessoa perfeita, que nunca mais falhou e nunca mais cometeu pecado. Mas, de forma geral, você sabe que aquela pessoa, com o tempo você vai convivendo, você percebe que é a mesma pessoa em várias áreas da vida. E, gente, não tem testemunho melhor. Ser uma pessoa boa é o primeiro estudo bíblico que você pode dar para alguém. Como eu já falei outras vezes, você talvez seja a única Bíblia que a pessoa consiga ler. Antes de chegar na Bíblia do papel aqui, a pessoa só pode ler a Bíblia em você. Entende? Quando você faz coisas boas, aquilo impacta. Esses dias alguém me comentou, eu quero fazer algo tão bom como aquela pessoa. E eu pensei, nossa, que bacana. Então, essa pessoa decidiu fazer algo bom porque ele viu outra pessoa ser boa. Olha aí o impacto do evangelho. Agora, tem um segundo elemento que é importante. Nós podemos ser bons com propósito. E aqui é o ponto interessante aqui, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que eles estavam testemunhando, eles estavam sendo pessoas boas, compartilhando alimento, tal, juntos, mas eles estavam também o quê? Pregando o evangelho. Por exemplo, nós temos a ADRA na nossa igreja, que é o braço humanitário, né, da nossa igreja para poder ajudar quando tem catástrofes, quando tem lugares subdesenvolvidos, para desenvolver projetos e tudo. E é uma instituição nossa da igreja onde nós não podemos fazer evangelismo através desse trabalho, porque é uma ONG como qualquer outra que recebe fundos dos estados e ela não pode utilizar os fundos que ela recebe para fazer evangelismo, ok? Mas os empregados da ADRA podem ter a sua vida pessoal e na sua forma de tratar, de se relacionar, elas já estão pregando para as pessoas com quem elas estão em contato, diferente de outras que estão só pensando em como aplicar bem o dinheiro para poder ajudar, tal. Tá todo mundo ajudando, mas quando você ajuda com coração, com amor, até o teu olhar, a tua forma de tratar vai ser diferente e isso vai impactar profundamente a pessoa. 2 aspectos importantes: viver uma verdadeira conversão, sentir esse impacto na tua vida, né, prática, e ser alguém que está testemunhando de forma efetiva. Você sabe que você não está ali apenas para fazer o bem. Você está ali também para levar a salvação, a vida eterna. Então, em algum momento, ser mais propositivo. Olha, a pessoa se sentiu interessada, foi impactada. Vamos ali à igreja, vamos aí a um concerto que nós temos na igreja, vamos fazer uma obra social, vem nos acompanhar. Vem aqui numa visita na minha casa, temos aqui um pequeno grupo. Entende? De alguma maneira, se você sente que a pessoa foi tocada, levá-la a algo mais prático para também entrar em contato com aquilo que te transformou, tá bom? Hoje, o tema central é algo essencial, fundamental, fantástico. Mais uma vez, derivando da lição de ontem, que falava de como a igreja impactou, como a igreja cresceu, de como a igreja vivia o evangelho, a igreja primitiva do primeiro século, hoje nós somos convidados a falar da essência dessa mudança. O que fez com que houvesse uma grande conversão e transformação foi o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas quando o Espírito Santo entra, ele entra trazendo os valores da palavra de Deus, os valores do caráter de Deus, os valores demonstrados pela vida de Jesus aqui na terra. E quando o Espírito Santo entra, a primeira coisa que vai mexendo e vai tocando ali no coração é sentimento de carinho, de respeito, sentimento de apreciação, que na verdade são sinônimos de amor. Quando o amor entra de verdade na vida de uma pessoa. Gente, existe coisa mais bonita do que se sentir amado? De alguém te dizer assim, nossa, eu te amo tanto, você é tão especial para mim, eu gosto tanto de você. Gente, é a melhor coisa que a gente pode ouvir. Nossa, que alguém nos ama, que alguém nos aprecia, que alguém tem a gente como uma pessoa super especial. Pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um irmão, uma mãe, um pai, um amigo, não importa. Mas quando se declaram assim, dizendo, olha, eu amo você, eu gosto muito de você, você é muito importante para mim, nos faz um bem tão grande.
E a sensação natural de uma pessoa boa, de uma pessoa convertida, é retribuir esse amor com mais amor. Também fazendo com que a pessoa que te, né, declarou, que transmitiu amor, também sinta da tua parte. E isso é tão bonito, gente. Mas o diabo está enfiando o dedo no amor de verdade, transformando o que nós chamamos de realmente amor, a essência que vem aqui da palavra de Deus, em sensações, sentimentos, prazeres, tudo isso confundindo o que é amor. O amor dá prazer, mas o amor não é prazer. O amor é um sentimento onde você está ali e você sabe conscientemente, racionalmente, mas também com emoção de que as pessoas apreciam você, gostam de você, alguém em particular gosta muito de você, e isso é muito bom. Por isso, eu gostaria de fazer uma recomendação para você. Eu tento aplicar e tento fazer o máximo, e conforme os anos vão passando, eu sinto que mais facilmente eu consigo fazer isso. É de dizer às pessoas, olha, eu aprecio você. Ah, eu gosto de você. Nossa, você está bem vestido hoje. Gostei do teu trabalho. Nossa, que legal que você fez. Não somente com os filhos, mas mais ou menos os pais já entenderam que tem que valorizar os filhos, né? Eu espero que você, como pai e mãe, tenha palavras regulares, né, de apreço pelos vossos filhos. Marido e mulher, né? Conhece aquela história da mulher que estava morrendo e tinha um último pedido para fazer, e quando perguntaram para ela qual era o último pedido, ela perguntou, eu gostaria de saber se meu marido me ama. E falaram para ele, mas se você nunca falou? Ele disse, sim, eu falei no dia que a gente casou, eu disse para ela que eu a amava, mas e eu nunca mais mudei de ideia, então tá bom. Então, na verdade, a gente precisa repetir, nós precisamos dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, o quanto nós apreciamos elas. Primeiro detalhe hoje para você, diga às pessoas que realmente não use isso para seduzir, para enganar, para manipular. Não faça isso, porque aí você vai ter o efeito contrário. Se você realmente aprecia, gosta de alguém, e atenção, se é alguém do sexo oposto, tudo, se não é alguém, faça com respeito e se for cabível, tá bom? Mas aprecie as pessoas que estão ao teu lado, aprecie elas de forma oral, assim, hoje estão escrevendo uma pequena palavra, uma mensagem através do telefone, olha, aprecio você, o teu trabalho que você fez, olha, me lembro com carinho aquilo que você fez por mim no passado. Valorizar as pessoas, isso faz toda a diferença. Veja aqui, João, capítulo 13, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma vez eu levei uma pessoa nova numa igreja. Essa pessoa foi super bem recebida. Gente, eu não podia imaginar melhor. Cada pessoa que ela conhecia na igreja, cada pessoa que ela encontrava, recebia uma palavra de carinho, era bem recebida, se interessavam por ela. E eu senti que essa pessoa ficou super impactada. O sermão e a programação não foi assim tão impactante. Mas o mais importante é como a pessoa é recebida. Dizem que para que uma pessoa possa permanecer na igreja e se decidir pela igreja, tem que ter pelo menos 8 pessoas que a apreciam na igreja. Você tem 8 pessoas que apreciam na igreja, você pode começar a fazer as contas, não, realmente as pessoas não me apreciam. Agora eu quero te perguntar também se você faz parte dessas 8 pessoas que apreciam outra pessoa. Porque é muito fácil cobrar, né? Nós sempre queremos amor, mas na hora de dar, já é outra coisa, né? Então, gente, as pessoas vão perceber que nós somos realmente convertidos, nossa igreja vai crescer como igreja, nós vamos levar mais pessoas a Jesus quando elas sentirem em nós que existe algo diferente, que não é só interesses humanos, que existe amor. Eu tenho uma pessoa com quem eu vou consertar meu carro e eu estou orando por essa pessoa, estou trabalhando com ela. Porque eu senti que ela faz o que ela faz lá com amor, nunca tentou me enganar. Já é uma grande coisa, não é? E eu estou interessado em realmente levar o evangelho a essa pessoa. Então, eu tenho ido a cada vez lá, tomado tempo para conversar com a pessoa, para escutar, perguntar da oficina quanto tempo está ali, como é que vão as coisas, para desenvolver uma amizade, porque eu gostei muito dessa pessoa, porque eu não sei no que ela crê, mas ela já demonstrou seriedade, paixão, amizade. E olha só, é uma pessoa que eu não sei quais são os seus valores, mas me tocou. Agora imagine se você, tendo um encontro com Cristo, poder do Espírito Santo, nas tuas relações interpessoais demonstrar amor, carinho, você vai, sem querer, estar fazendo um evangelismo indireto. Isso é muito importante. Mas primeiro, você tem que se sentir amado por Deus, porque Deus te ama muito, receber o Espírito Santo, e depois também compartilhar, viver isso na prática. Muitas pessoas, às vezes, são, assim,
verdadeiras demais, sinceras demais. Eu não estou dizendo que não é bom ser verdadeiro nem sincero. Tem muitas vezes pessoas que falam as coisas na lata, né? Eu sou assim, eu sou sincerão, eu sou sincerona, eu falo na lata o que tem que ser e tal. Cuidado com isso. É importante ser sincero, é importante ser justo. Eu não estou dizendo aqui que agora, porque nós vamos amar, temos que aceitar tudo, não importa o que fizerem. Não, Deus é amor e justiça. Os filhos, se você só amar e não for justo ali com eles, dirigindo as coisas, corrigindo, aquilo descamba, entende? Então, amor não é deixar correr solto. Porém, ser grosso, ser agressivo, falar as coisas de forma indelicada, sabe, no horário, no momento errado, isso não contribui, entende? Então, não estou dizendo que nós devemos não ser verdadeiros, não ser diretos, não ser sinceros, mas há formas e formas de fazer isso. Tem muita gente boa que tem um estilo meio diretão, meio grosso, que de repente você não está impactando as pessoas, e você é uma pessoa boa. Eu tenho amigos que são pessoas extremamente boas, mas na hora de falar, de negociar, de acertar e tal, vão assim, dão cacetadas, entende? E aí as pessoas que estão em volta demoram para entender isso. Então, não sei qual é o teu caso, mas de qualquer maneira, que você possa amar de forma sincera, que você possa dizer, externalizar o amor que você sente realmente pelas pessoas, valorizar o que todo mundo faz. Talvez alguma pessoa, né, do lado erra e tal, mas quando ela acerta, valoriza o que ela acertou, quem sabe ela vai ter mais vontade de acertar no que ela está errando hoje, tá bom? Hoje eu tenho 3 pontos que eu gostaria de relembrar, de rever e de aprofundar com respeito ao que a gente viu durante essa semana. Ponto número 1. Eu gostaria de ler aqui Jeremias 29:11, que diz o seguinte: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Nova versão internacional, a versão da Bíblia. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, os planos de Deus para você são planos de prosperidade. Agora imagina, quando a igreja primitiva estava sendo perseguida, os irmãos começaram a olhar para o lado e disseram: poxa, a gente recebeu o Espírito Santo. Tivemos Cristo aqui conosco, que subiu aos céus e nos prometeu, e vimos os seus milagres, e agora estamos sendo perseguidos. Muitos até foram mortos. Onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Olha o que Jeremias fala. Os planos de Deus são de prosperidade. E o que aconteceu depois? A perseguição, na verdade, os ajudou a saírem de Jerusalém, de Samaria, a se espalharem pelo mundo, e o evangelho chegou a muitas pessoas. Você viu na lição dessa semana? Em algum momento um general lá disse que aquilo estava contaminando as pessoas, muitas e muitas pessoas estavam se tornando cristãs por todo lado. Por quê? Porque aquilo da perseguição, na verdade, se tornou uma bênção. Às vezes, nós não entendemos os caminhos de Deus. Às vezes a gente passa e entra em situações que você não pediu, que você não se envolveu, que não foi você que deu o primeiro passo, e de repente você se encontra em algo complicado. Esses momentos, as dificuldades, a dor, o choro, não são planos de Deus. Isso é consequência do pecado. Mas o que Deus pode fazer com essas circunstâncias é maravilhoso, porque Ele pode transformar aquilo que Satanás empurrou na tua vida por uma bênção, fazendo com que aquilo faça, que você cresça, que você amadureça, que você conheça melhor a Deus. Amadurecer, conhecer mais a Deus, ter um relacionamento mais íntimo com Deus é a coisa mais preciosa que existe na vida. Você pode viajar, passar férias, você pode comprar uma coisa, material, né, tal. Mas ter sabedoria de Deus é a coisa que tem mais preço, porque isso te evita tanto problema, te dá uma paz, uma alegria. Então, essas pessoas perseguidas talvez não tenham entendido no começo, mas finalmente entenderam que aquela perseguição foi uma bênção. Algumas pagaram com suas próprias vidas, mas os seus nomes não serão esquecidos. E a igreja prosperou. Hoje, talvez você esteja aí na tua igreja, cômodo, confortável, e não está vivendo algo forte com Deus. Já comentei durante essa semana, você pode ver em outros capítulos, que a perseguição às vezes é uma bênção. E conforto exagerado pode ser uma maldição. E o que acontece muitas vezes é que a gente começa a olhar pro vizinho, né? Ficar olhando, por que ele tem isso? Por que ele nem serve a Deus e é mais abençoado? Gente, esse tipo de comportamento, de comparação não é sadio, não se compare. Porque às vezes você tem uma pessoa que está, assim, aparentemente numa excelente situação e você no sofrimento, mas você está mais próximo de Deus.
você está lutando com Deus. O teu coração está sendo transformado, você está conhecendo mais a Deus, enquanto o outro não. Ele está calmo, tranquilo, tem lá o conforto, o dinheiro dele, a situação bem tranquila, mas o coração está vazio. Gente, para a eternidade, coração vazio não serve. Então, o mais importante é como está o teu coração. Mais uma vez falo, ter bênçãos materiais não é sinônimo de falta de espiritualidade, mas pode ser por aí que mais facilmente a gente se afaste de Deus, ok? Segundo ponto, nós vamos vencer afinal. Assim como as perseguições e os sofrimentos foram terríveis naquele momento, os resultados foram fantásticos e a igreja prosperou. Da mesma maneira, haverá perseguição no final também. Assim como ali Jerusalém foi cercada e aquilo tudo parecia que seria o final, de repente veio o sinal de Deus, os cristãos fugiram, os que realmente tinham entendido, conhecido a palavra de Deus, fugiram e tiveram suas vidas preservadas. Ou seja, da mesma maneira, no final, nós seremos vencedores, nós venceremos. Agora eu quero te dizer o seguinte, muita gente está se desesperando, muita gente está julgando a Deus, está mesmo abandonando a fé, a igreja, porque estão no meio da história, não entenderam o que está acontecendo, pensam que tudo é culpa de Deus e agora, então se é assim, vou abandonar, não vale a pena. De repente, você está observando, se comparando, vendo o comportamento mal de alguém, mesmo dentro da igreja, e por causa daquele comportamento negativo, aquele mau testemunho que o irmão teu está dando, você, essa igreja não vale a pena, esse evangelho não serve, essa igreja está contaminada, eu vou embora. Desculpa, balela. Você está com problema espiritual e você está usando isso como desculpa, ok? Se você deixar a igreja por causa de alguém, você não entrou na igreja por causa da pessoa certa. Você não entrou por Cristo, entende? Então, os momentos difíceis, até maus testemunho, momentos complicados na igreja, é a ocasião de você se aproximar mais de Deus e não deixe se desanimar, porque a história não chegou ao final. Espere o final da história. Você está sofrendo com um filho, com uma filha que abandonou a igreja, com alguém que você ama que deixou os caminhos do Senhor, mas a história não terminou. Tenha paciência. Não quebre o pau já agora, já não faça escândalo e não vai brigar com a pessoa. Por que você não gosta mais de Deus? Isso não vai ajudar. Continue testemunhando, vivendo o amor que nós falamos durante a semana e deixe o Espírito Santo falar no coração dessa pessoa. Sim, testemunhando quando você puder, convidando, ok? Mas sem perder o equilíbrio, entende? Porque a história ainda não terminou, ok? Então, para nós como igreja, vamos sofrer, padeceremos perseguições, mas a história vai terminar. E no final da história, como a Bíblia nos anuncia, nós seremos mais do que vencedores. Ok? Entendido isso? Duas mensagens? Terceira. Como fazer com que a nossa igreja seja mais impactante? Meus amigos, eu já fui pastor de muitas igrejas. Tive o privilégio, quando eu fui secretário de campo, durante vários anos, 4 ou 5 anos, todo ano eu era pastor de uma igreja diferente, porque eu assumi igrejas que passavam por momentos de crise, algum problema, a saída de um pastor, por diversas razões. Eu chegava e ficava 1 ano nessa igreja. Então foi uma linda experiência. Eu tinha uma igreja onde eu era pastor todo o tempo, tinha administração e também era pastor que socorria igrejas. Gente, foi um lindo período do meu ministério, mas ao mesmo tempo eu pude conhecer igrejas com realidades totalmente diferentes, uma atrás da outra, ano após ano. Meus amigos, às vezes, nas nossas igrejas, a gente perde tempo com coisas que não são essenciais. E, sobretudo quando a igreja é rica, quando tem recursos, aí sim que a gente vai quebrar pau por som, por cadeira, por decoração, por programa, por coisas físicas, por imagem. Olha, eu sou a favor daquilo que aconteceu com Salomão quando a rainha de Sabá veio visitá-lo. Ficou impactada. Os servos, a organização, a limpeza. Se você um dia visitar a Safeliz aqui na Espanha, você vai perceber que aqui é tudo muito organizado, muito limpo, muito bonito. Quem entra aqui na Safeliz vê que aqui a gente toma cuidado do ambiente. Mas isso não é a essência da Safeliz. A nossa preocupação não está na beleza do prédio. Como a preocupação não deve estar na beleza da tua igreja. Mas quando a pessoa entra na tua igreja, ela tem que ser impactada pelas pessoas que lá estão. O serviço de recepção, tem um serviço de recepção bom na tua igreja, as pessoas são recebidas com pessoas que têm o dom, de ser ternas, amáveis, e a tua igreja está preparada para acolher uma pessoa numa classe da escola sabatina, para ser mencionada em algum momento, para no final, antes de ir embora, não ir, sabe? Tem uma pessoa esses dias que falou para mim, eu entrei na igreja, ninguém falou comigo, fui embora, ninguém me disse adeus. Então, que impacto. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja para pregar, ninguém sabia que eu era o pastor, cheguei para pregar, sentei, piada, né?
E eu tava lá sentado, de repente chegou uma irmã, olhou pra mim, eu pensei que ela ia me cumprimentar, eu olhei pra ela e disse, aí é o meu lugar. Eu tive que sair do lugar porque era o lugar dela. Agora imagina se fosse uma visita, depois ela ficou, né, sem graça porque eu levantei lá pra pregar. Mas imagina se é uma visita, você manda a visita sair porque é o teu lugar na igreja. Gente, a nossa igreja tem que ser impactante porque os irmãos, aquilo ali tá cheirando o Espírito Santo. Então, e não fique apontando, não vá amanhã na igreja, olha aqui o pastor falou no vídeo ontem e tal. Não é isso. A igreja começa a mudar com você. Você tem que ser o amável, você tem que procurar, né, estar atento. Quando chega uma visita na igreja, um amigo que vai lá, essa pessoa é a mais importante. Você não está fazendo mil coisas, mas se você vê que uma pessoa está visitando, você tem que ir lá cumprimentar, falar, como é que tá, tudo bem? É a primeira vez, seja bem-vindo, quem te trouxe? Então, olha, precisar de alguma coisa, estou aqui, eu cuido de tal área. A igreja começa com você, não fica esperando, entende? Então, a nossa igreja hoje vive no período de Laodiceia, eu sei, mas a gente não precisa se conformar com isso. Quando a gente vê o que aconteceu com a igreja primitiva, a gente tem que se levantar e dizer, olha, é verdade, a perseguição final não começou, mas a gente não pode se acomodar. Nós temos que ser uma igreja viva, uma igreja diferente. Não pelo prédio, mas pelas pessoas que lá estão, tá bom? Que Deus te abençoe. Vá à igreja amanhã, faça a diferença, seja amável, seja cortês. Que você possa viver o evangelho de forma verdadeira no teu coração e ser uma pessoa que vai fazer a diferença onde estiver, tá bom? Que Deus te abençoe. Mais uma semana terminou. A gente se vê então na próxima semana. Um abraço. E comenta aí, hein? Como é que foi aí a tua visita na igreja, como é que foi o teu sábado, como é que foi a tua semana, pra gente saber um pouquinho mais de você, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau.